Chega aqui, ó, o pregador não vai ir hoje. É você. É você. Falei, misericórdia. Que a gente tem preparado esse culto com os pré-adolescentes e eu não acreditei que iria ser eu, né, que está aqui. Fiz, eu e minha esposa com todo o carinho as coisas para as crianças e para Deus, né? Para o melhor para ele, né? Mas eu querer, E foi amém? E que não sejam as minhas palavras, mas a de Deus, na santa vontade dele, amém? Amém. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Quem acredita que é assim? E quem acredita que ela pode penetrar no seu coração hoje? Aleluia! Jesus está aqui. Jesus está aqui. Maior do que ele, não há outro. Aleluia! Pega a sua Bíblia, abra no livro de Lucas. Quando o Gilmar foi ler no livro de Lucas, eu já não assustei. Graças a meu bom Deus que não foi no texto que eu iria ler. Aleluia! Mas pega a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, mais uma vez, no capítulo 24. Aleluia! Abra no capítulo 24 de Lucas. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. Eu vou ler um versículo aqui e depois eu vou começar do início. E vamos meditar na palavra do nosso Deus. Amém? Tem um versículo que me chama muita atenção, que é o versículo 32. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 24, versículo 32 da palavra do Senhor. Amém? Diz assim: disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Mais uma vez, disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Amém? Podem se assentar adorando a Deus. Um texto muito conhecido da palavra do nosso Deus. Aleluia! Um texto que você vai em algumas igrejas, às vezes você escuta sobre, que é a epígrafe da minha Bíblia, no caminho de Emaús. Eu não sei como está na sua, a partir do versículo 13, onde iremos meditar. Os discípulos estavam ali, Jesus havia morrido. Olha aqui que o versículo 13 diz: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que era distante de Jerusalém 70 estádios. O que é um estádio? Aleluia! Quem já passou perto da Ponte Preta ali e tem um estádio de futebol? Coloca um na frente do outro. 70 estádios. Aleluia! Olha o caminho que estavam percorrendo. Olha o caminho que estavam percorrendo. A palavra de Deus, meus irmãos, não é uma coisa perto. As coisas de Deus não são uma coisa perto. É distante. Você tem toda uma trajetória. Você começa no livro de Gênesis capítulo 1, e para você acabar esse livro, vai no livro do Apocalipse, lá no capítulo, acho que 22. Você começa e vai. Ó, como é a trajetória da palavra de Deus. E esses homens decidiram, aleluia, pegar esse caminho para ir para as suas casas. Um caminho longo, 70 estádios. Não tinha camelo, não tinha cavalo, não tinha carro, não tinha moto. Era de a pé. Olha o quanto que poderiam conversar. Olha o versículo 14. Iam falando entre si de tudo o que
que havia acontecido. Havia uma notícia que tinha se espalhado, olha só, versículo 15. E a eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Estamos aqui no caminho. Ó, aqui é o caminho. Tá os dois. E de repente chega um terceiro. Eu vou te mostrar mais ou menos. Vem aqui, Mateus. Vamos mostrar para você entender mais ou menos. Tá aqui o Mateus. Vem aqui, Moisés. Vem aqui. Chega aqui do lado. Olha só. O caminho é longo. Começa a andar os dois ali, ó. Vai por aqui. Vai rodeando. Jesus está vindo por aqui, ó. Ó, Jesus ia vindo por aqui. Aleluia. Ia de encontro a eles. Ó, acabou de encontrar. E eles estavam falando o que aconteceu. Eles começaram a falar o que aconteceu. Olha, havia um profeta. E esse profeta, ele morreu. O mataram crucificado. Daí o próprio Jesus pergunta para eles. Podem se assentar, obrigado. O próprio Jesus pergunta assim, ó. Conta a história para mim. O que aconteceu? Eles estavam diante de Jesus. Eles não estavam conhecendo Jesus. De repente, quando eles começam a falar tudo o que aconteceu, eles começam a desabafar. Olha o nosso mestre. Ou seja, é aquele que nos ensinou tudo que a gente sabe. É o nosso professor. Foi ele que ensinou. Nós acreditávamos que ele era o Messias. Aleluia. Nós acreditávamos que ele nos salvaria. Mas hoje já é o terceiro dia. Meus irmãos, o próprio Jesus está com eles. Ô, glória. Falavam que era o mestre deles. Mas eles não estavam reconhecendo o mestre. Eles não reconhecem Jesus do lado. Está próximo. Você já parou para pensar? Você anda com o pastor Marco. Você anda durante um bom tempo com o pastor Marco. E de repente ele some. Daí ele aparece, você não conheceu o pastor Marco. Quem já aconteceu isso na escola? Você estudou muito tempo com alguém lá dentro. E lá dentro você saiu e cresceu. E vem uma pessoa te cumprimentar e você não sabe quem que é. E você passou anos na escola. Quem já aconteceu isso com ele? Isso aconteceu comigo já. Só que havia só 3 dias. Não era um tempo de escola. Era apenas 3 dias. Eu vou tentar explicar de uma maneira que você entenda. A cegueira espiritual não está só no meio dos adultos, mas também às vezes das crianças. E nós estamos aqui dentro. E a cegueira espiritual não deixa nós percebermos que Jesus está conosco. A cegueira espiritual é tão grave que não deixa a gente perceber a presença de Jesus. Aleluia. Ouvimos as palavras dele, ouvimos a voz dele. Jesus pregou para eles ainda neste caminho. Jesus falou do grande amor de Deus para eles ainda no caminho. Eu te mostro aqui no texto daqui a pouco. E ainda assim eles não estavam conhecendo Jesus. Ainda assim eles não estavam compreendendo que era Jesus que estava com eles. Jesus, meus irmãos, está aqui. E às vezes estamos tão distraídos com nós mesmos. Não é distraído como que tem
distraído com o que tem na rua, ou que estão falando com você, como nós mesmos. Às vezes você está naqueles 5 minutos ali, que dura o culto todo, esses 5 minutos, e a palavra é pregada e você não entende a palavra de Deus. A palavra é anunciada e você volta para casa e não lembra do que aconteceu no culto. Você entra no culto, mas não lembra porque você não estava no culto. Você entra no culto, sabe que Jesus está aqui, mas você cochila no culto, mas não com os olhos, mas com a alma. E a alma acaba não absorvendo o que é necessário para ser absorvido. A Bíblia relata que eram discípulos de Jesus. A Bíblia relata que eles conheciam Jesus, mas naquele momento não estavam conhecendo. Olha o versículo seguinte, 16: os olhos deles, porém, estavam como que fechados, e eles não o reconheceram. Olha, os olhos deles estavam como que fechados. Não estavam fechados, estavam como se estivessem fechados. Olha que interessante, estavam abertos como às vezes estamos no culto. Ouvimos a voz do pregador em todo o culto, mas não compreendemos o que está acontecendo ali. Eita glória! Eles estavam até falando com Jesus, mas não viam que era Jesus. Eles escutavam a voz de Jesus, mas eles não conheciam a voz de Jesus. A voz de Jesus está aqui, irmão. A voz de Jesus está aqui. Mas é necessário você abrir os seus olhos. É necessário você despertar do sono. Oh, aleluia. Versículo 17. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos, porque Jesus era alguém importante para eles. Jesus é importante para alguém aqui nessa noite. Jesus é muito importante para nós, irmãos. É o que temos, é a nossa esperança. Mas eles haviam visto Jesus numa cruz, haviam ele chicoteado, viram ele pendurado, morto, e a esperança que temos hoje eles não tinham mais. A esperança de sabermos que Cristo ressuscitou, para eles ainda ele estava morto, na frente deles ainda estava morto. Olha só, pré-adolescente, estão me ouvindo? Pré-adolescentes, estão me ouvindo? Imagina você estar num caminho e você vê alguém que morreu na sua frente, conversando com você. O que você ia fazer? Ia ficar comigo? Era assim que Jesus estava com aqueles discípulos. Eles estavam aqui, Jesus tinha morrido e estava na frente deles. Sabe qual que é o interessante da palavra? É que eles não estavam reconhecendo aquele morto, por isso que não tiveram medo. Aleluia! Você entendeu? Você às vezes vê alguém que morreu, você não reconhecer essa pessoa, você vai ter medo? Só depois que você lembrar, né? Era aquela pessoa.
Aí você vai ter medo. Você lembrou que ele estava morto? Não é? Agora, enquanto você sabe que a notícia é que está morto, não dá medo. Já foi. Já não vai incomodar mais ninguém. O morto não incomoda mais ninguém. O morto não incomoda ninguém. Mas Jesus, ele não estava mais morto. Quando ele morreu, o diabo ficou sossegado. Opa, conseguimos. Conseguimos. Já era, acabou os planos de Deus. Daí quem sai da cova? Deus. Jesus. Às vezes, irmão, o seu sonho está enterrado. Às vezes aquela promessa está enterrada. Não incomoda mais. O problema é quando Deus decide ressuscitar esse sonho. Quando Deus decide começar a cumprir com a sua palavra, que Ele vela por ela. Aleluia. Ei, Jesus vela pela palavra dele para cumprir. Se Ele te der um sonho, não se preocupe. Ele se encarrega de acontecer. José foi para a prova, mas Deus realizou o sonho de José. Glória a Deus. Foi escravo, mas Deus se encarregou do sonho de José. Ei, Moisés era príncipe, mas a mãe dele tinha o sonho de reencontrar o filho. Ei, ele voltou a ser hebreu por causa do sonho da mãe. Ele virou o libertador de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Olha o versículo 17. Então Jesus perguntou, já lemos esse, o 18. Um deles, cujo nome era Cleópatas, perguntou-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? Estavam confundindo ele com um estranho, um peregrino que estava andando por aí. Ei, Jesus, ele não é um peregrino. Ele não está aqui de passagem. Ele não está aqui só para passar na sua vida. Ele deu a vida dele, ele comprou com sangue a sua vida. Aleluia, meu Deus, obrigada. Ele deu a vida dele por mim e por você. Louvado seja seu Deus. Ele não é um peregrino. Ele não é um visitante, ele é, aleluia, o que foi morto e reviveu, que venceu, irmão. Glória. Jesus venceu. Jesus venceu. Um deles, aleluia, 19, perguntou-lhe eles: quais? Responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. O 20, e como os principais sacerdotes e os nossos autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele que redimíamos Israel, mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres de nosso meio nos surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro, mas não achamos o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que diziam estar vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres que haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó tolos e tardios de coração, para que creiam
não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória. Olha o que Jesus disse, irmão: ó tolos e tardios de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Sabe o que quer dizer essas palavras? Aleluia. Jesus está falando: vocês são muito duros de coração, vocês não estão crendo. Jesus teve que ressuscitar para pregar para aqueles que não viam Ele mais. Jesus teve que ressuscitar para que eles crissem, irmão. Além de não conheceram, não criam. Foram avisar eles, só porque não viram o corpo, não acreditaram. Não viram o corpo de Jesus, então não acreditaram. O testemunho foi dado a eles. Quer ver que interessante nos dias de hoje? Alguém viu o corpo de Jesus aqui? Alguém viu? E quem crê em Jesus aqui? Aleluia! Quem crê em Jesus? Aleluia, irmãos! Nós cremos e ouvimos. Eles queriam ver, irmão. Eles queriam ver. Eles não viram o corpo. E o corpo estava na frente de quem? Estava na frente deles. E eles não estavam vendo o corpo. O corpo estava pregando para eles. O corpo estava na frente deles falando: olha, crê, crê, eu ressuscitei, crê, Glória a Jesus. crê. Glória. Tem um texto na Bíblia que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles homens já estavam sem fé. Aqueles homens já não acreditavam mais. Tanto é que estavam tristes. Tanto é que estavam tristes, mas ainda havia esperança. Eles não estavam crendo, mas ainda havia esperança, irmãos. Eu estou meditando com você para que você entenda. Para que você entenda que para crermos não é necessário ver. Não é necessário ver. Mas se você não está crendo, vai ter que abrir os olhos. Se acabou a fé, vai ter que abrir os olhos. Porque a única maneira de voltar a crer é se abrir os olhos. Porque se não está crendo mais, acabou a fé, acabou a esperança. A única maneira disso acontecer novamente é se começar a ver os milagres de Deus novamente. É começar a ver Jesus novamente. É começar a acreditar. E para isso vai ter que ver. Vai ter que se esforçar. Vai ter que andar 70 estádios. Vai ter que andar 70 estádios com Jesus. Vai ter que se sacrificar com Jesus. Aqueles homens estavam se sacrificando sem querer. Tiveram que explicar tudo para Jesus. Não se preocupa não, Jesus tem paciência. Aleluia. Glória a Deus. E diz assim o versículo 27: e começaram por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe o que dele se achava em todas as escrituras. Olha só, Jesus explicou sobre todos os profetas, sobre todas as escrituras. Olha a distância que tinha para explicar tanto. Olha o tempo de caminhada que eles estavam fazendo para conseguir explicar todas as escrituras, irmão. Será que era perto?
28. Quando se aproximou da aldeia para onde iam, fez ele com que ia para mais longe. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Vai vendo, está eles andando aqui como vimos as crianças, e de repente Jesus vai como? Ele finge e vai embora. Jesus vai, eles ficam. Só que ele chama quem? Jesus, vem entrar em minha casa. Eles falam: moço, está tarde, vamos para minha casa. Aí Jesus volta e entra na onde? Entra de volta na casa deles. Irmão, Jesus só vai entrar na sua casa se for convidado. Ele estava indo embora. Jesus estava indo embora, irmão. E de repente foi convidado. Eles não estavam conhecendo Jesus, mas eles ainda amavam o próximo. Eles não estavam conhecendo Jesus, mas eles participaram das palavras de Jesus e dos seus ensinamentos. E eles sabem que está ficando tarde, vai ser perigoso para aquele moço que estava indo na frente. Mal eles esperavam que era Jesus. E adentra a casa dele. Sabe o que Jesus faz? Ele parte o pão. Quer ver aí? Ele vai partir o pão. O 29. Eles, porém, insistiram, dizendo: fica conosco, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Daí nós vemos o versículo 32. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos lá agora. Jesus partiu o pão. Jesus partiu o pão depois de ter ressuscitado. Ele parte o corpo dele assim, parte o pão. Ele pega o corpo dele e mostra: foi assim que aconteceu. Você lembra disso? E a Bíblia diz que aconteceu com os olhos dele? Foram abertos. Os olhos dele foram abertos. Irmão, Jesus só abre os olhos daquele que abre a porta. Jesus só abre a porta daquele que é humilde para reconhecer. Oh, aleluia! Para aquele que reconhece que precisa de Jesus na casa dele. Jesus só abre a porta, só abre os olhos para aquele que reconhece Jesus. Eu não sei qual é a intenção, eu não sei o porquê dessa palavra. Rei da glória. Mas uma coisa eu sei: que se você acreditar e abrir a porta do seu coração hoje, a visão que você não tem mais, você vai voltar a ter. O sonho que você não tem mais, você vai voltar a ter. A promessa que você não tem mais, você vai voltar a ter. Oh, aleluia! O pão que você não comia mais, você vai voltar a comer.
Sabe o que isso representa? Mais uma vez Jesus parte o pão, mais uma vez Ele parte o seu corpo, porque todo aquele que se desvia da palavra de Deus, todo aquele que se afasta do Evangelho, é como se crucificasse Jesus mais uma vez, é como se matasse Jesus mais uma vez. Ele volta a Jesus, ele recebe novamente, mas Jesus tem esse sentimento de como se tivesse matado ele mais uma vez. Por isso que Jesus entra na casa e parte o pão. Fala, é necessário você voltar a participar da mesa, é necessário você voltar a fazer como no princípio, que você deixou o primeiro amor. É necessário voltar a ter o primeiro amor, é necessário você ter a primeira confiança em Deus, é necessário você ter, aleluia, a fé do primeiro amor, irmão. É Jesus falando, muitos perderam o amor, muitos perderam a fé, porque estamos em tempos difíceis, e a própria Bíblia diz que quando Jesus voltar, o amor de muitos se esfriará, e é normal isso acontecer. O problema é até quando você vai deixar isso acontecer com você. Acontecer com o outro é normal, e com você é normal? É normal acontecer, perder o primeiro amor com você? Hoje é noite de reconhecermos esse amor. Hoje é noite de reconhecermos que Jesus nos amou, e é necessário a gente aquecer esse amor em nossa alma, em nosso espírito. E como fazer isso? Só tem um caminho: voltar a ouvir as palavras de Jesus, voltar àquela adoração fervorosa. Eu não tenho palavra quando eu dobro o joelho, mas existe uma palavra muito especial: glória, 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 aleluia. Tenho certeza que essa não acaba. Eu não consigo jejuar mais. Espera aí, é fácil, vamos passar uma linha de costura na sua boca, você vai ver se você vai comer. É só assim para voltarmos ao primeiro amor. É se entregarmos de cabeça, irmão. É queremos escutar essas palavras de Cristo, é querer entender que temos aqui crianças e elas precisam do seu apoio, e o seu amor para com elas está na onde? Qual é o seu investimento para com o teu filho? O que você faz para com o teu filho sobre a obra de Deus? Quantas vezes você põe ele para orar, para buscar a Deus? Quantas vezes você lê a palavra para ele ou pede para ele ler para você? Quantas vezes você senta com ele e medita durante o dia? Quantas vezes você faz ele orar durante uma refeição? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, e depois de muitos dias ele se lembrará dele. É necessário você ensinar o teu filho, é necessário você ensinar a tua filha. Filho não manda em pai, filho não manda em mãe, quem manda no filho são os pais. E o único segredo para ganharmos nossos filhos é ensinando o verdadeiro caminho, que é o caminho de Deus, para que o mundo não ensine o dele, que é o caminho da prostituição, o caminho, aleluia, da feitiçaria, o caminho das drogas. Se você não ensinar o caminho para o teu filho, ele vai aprender um caminho com o outro. Se você não apoiar o teu filho, outro apoiará o teu filho.
Se você não cuidar da sua família, outro cuidará da sua família. Porque a nossa casa, irmão, é casa de Deus. Aleluia. Porque você deu sua vida, então você deu seus filhos. Você deu tudo que você tem. Não é mais seu. Mas se você não entender isso, o mundo entende o que é dele. E se ele vê que você não deu para Deus, ele vai querer para ele. Tanto é que a primeira coisa quando o homem e uma mulher afasta do caminho de Deus, ele quer a bebida, ele quer a droga, ele quer a prostituição, ele quer a avareza, ele quer dinheiro, ele quer, sabe por quê? Porque o mundo entende que essa pessoa virou dele. E o mundo investe, irmão. Por isso é necessário se investir no que é de Deus. Invista no seu filho. Invista na sua filha. Vimos aqui que os discípulos andou com Jesus. A Bíblia diz que esse Cleópatas aqui é o mesmo dos 70 que andou com Jesus, dos discípulos. E Jesus estava pregando e falou: olha, quem não quiser ficar, não fica. Pode ir embora. E ficou só os 12. Tinha 70 discípulos aquele dia. E esse Cleópatas estava no meio deles. Eu quero dizer a você, as palavras são duras, mas é para que você entenda que cada criança é uma alma. Você tem o poder para edificar ela e o poder para destruir a vida dela. Você tem o poder para incentivar e o poder para derrubar o teu filho. Se você maltratar o teu filho, o mundo o amará. Se você odiar o teu filho, o mundo o abraçará. Por isso que a Bíblia diz que não devemos tirar a vara da correção, mas a Bíblia diz: beija o teu filho. Quando a Bíblia diz beija o teu filho, você bateu, mas você vai lá beijar, abraçar e amar. Fala: filho, eu fiz isso, mas eu te amo, eu fiz porque eu te amo. Abraçar e dar carinho. Tem gente que só quer espancar e bater, irmão. Eu nunca bati no meu filho. A correção dele é diferente. Porque tem gente que acha que a vara da correção é arrancar uma vara de goiabeira e bater na pessoa, espancando aquele chicote. Mas não é bem assim, não, irmão. A vara da correção é simples.
você é do que o pai é. A vida é mais difícil. Porque se ela sair da presença de Deus, ou se ele sair da presença de Deus, a porta do inferno está aberta para ele. E você perderá ele para o inferno. E ele morará com o capeta. Ele morará com o diabo, irmão. Você quer ele morando com Deus ou com o diabo? Você tem que entender que a vida do seu filho está em suas mãos. Aleluia! É o começo da criação do teu filho. Depois dos 18 anos ele ganha asa. Ele vai querer voar. Vai sair do seu domínio. E aí é só Deus, ele e o diabo. E nós vamos ver qual vai prevalecer, a carne ou o espírito. Porque você pode dominar a carne do seu filho hoje, mas amanhã é ele Deus. Qual o ensinamento que você vai dar para o seu filho? Ardia as palavras em nosso coração. Eles entendiam que era Jesus. Eles sentiam algo diferente. Ei, hoje Jesus fala para você. Hoje Jesus está falando para você. Você é meu filho. Seu filho também é meu filho. Você não vai cuidar do seu irmão? Você não vai cuidar da sua filha e do seu filho? Você vai deixar eu perder meu pequenino? Deixai a mim vir os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Você vai ter que, infelizmente, irmão, você vai ter que ser firme. Tem que ser firme. Ensina o teu filho, irmão. Não é adorar pastor, não é adorar presbítero, não é adorar ninguém, é adorar a Deus. É os caminhos de Deus. O que eu e os pastores fazemos é pregar o que tem na Bíblia. Nós ensinamos, estamos aqui para isso. Mas na sua casa você é o pastor, você é a missionária na sua casa, você é o cabeça da sua casa. Eu não tenho que te ensinar a deixar o filho ficar correndo aqui na igreja, não. É a mãe e o pai que tem que ensinar o filho que tem que sentar e prestar atenção no culto. Começou a gritar no culto, é a mãe e o pai que tem que corrigir. Imagina eu chegar no teu filho e falar: desliga o celular aí, a cara que você vai fazer para mim. O cara está aqui, dá um tapa na orelha do teu filho: oh, senta. Você vai gostar? Eu não posso regar no teu filho, mas você pode. Põe ele para adorar a Deus. Respeita a casa de Deus. Respeita a casa do meu pai. Hoje é culto dos adolescentes. E graças a Deus alguns tinham dormido para não escutar essas coisas. Mas alguns estão com o olho regalado aqui. Para que você entenda que cada um desse aqui é precioso, é uma joia. Nem a joia mais preciosa do mundo vale um desse aqui. Se um desse aqui morrer, você vai chorar o resto da sua vida por ele. Se você perder a pedra preciosa, você não está nem aí com ela. Tudo bem. Quem acha que é valoroso ter uma joia preciosa agora nesse momento? Irmão, para aprender isso é muito difícil. Se os outros não roubar de você ainda, por causa desse, matar você por causa dessa joia preciosa. Seria valioso se você fosse rico, que saberia os contatos para vender ela. Mas para nós que não temos muito dinheiro, você tem uma joia preciosa, corre risco de morte. Isso aqui não, ó. Isso aqui são as verdadeiras joias preciosas da casa de Deus e da sua vida. Invista no teu filho. Invista no ministério do teu filho. Ensina a cantar, ensina a adorar a Deus.
Quem sabe quando não for adulto vai continuar na casa de Deus. Olha o exemplo nosso ali, ó. Quantos anos na igreja, pastor? Só a vida toda? Só 42 anos na igreja. Olha como o pai e a mãe ensinou direito. Você não quer ser assim não? Com o teu filho? Tem a chance, irmão. Vai depender do que você ensina para o teu filho. Vai depender do que você ensina, o ensinamento que vem da sua vida. Os caminhos de Deus. Amém? Amém. Quantos entenderam a palavra?